quero te convidar, nós vamos para o livro do Abacuque, e o livro do Abacuque, ele faz menção sobre uma invasão dos babilônicos. Eu quero ler com você, aqui no versículo 16, vamos ler 16, 17 e o 18 e 19 do capítulo 3 de Abacuque, que diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias, ele é contemporâneo de Ezequiel. Provavelmente as suas profecias, ou a visão profética que ele teve, é um pouco antecipada de Jeremias e Ezequiel. Mas ele está observando a situação caótica em que se encontra a nação judaica, Jerusalém com a capital e Judá toda a nação. Em Jerusalém estava o templo, que era a glória e o orgulho do judaísmo e dos judeus. Também estava todo o sistema sacerdotal araônico, onde se oferecia os sacrifícios diariamente em favor da nação, e também os pecadores que ali se apresentavam levando o sacrifício. Ali, naquele lugar também era lido a lei, a Torá dos judeus, e que trazia para o povo um grande conforto e consolo. Então eles tinham a vida toda girando em volta da religião judaica. Para eles, a religião judaica era o pináculo principal. Então eles tinham o templo para se vangloriar, eles tinham o sistema araônico de sacrifício para poder dizer: temos os sacerdotes que estão orando e intercedendo por nós, e eles tinham a Torá, que era a lei de diretrizes para o bem viver. Eles estavam sempre, mas sempre felizes por isso. Porém, em contrapartida, todo o templo, os sacrifícios, o sacerdócio, a lei, tudo isso perde o seu valor se não houver uma aplicação de uma vida para ser realmente vivida todas as práticas que a lei demanda e que o sacrifício realizado pelos sacerdotes são realizados. Se não há da parte minha uma vivência fiel e prática daquilo que eu conheço de palavra de Deus, de orientação de Deus, aqueles outros objetos, ou até o templo, não passa de simplesmente objetos de devoção, mas sem valor, sem eficácia. Porque a eficácia de uma vida não está no fato de estar aderido a um templo ou de estar aderido a alguma teoria religiosa. O valor realmente de uma vida com Deus está na prática dos seus mandamentos e numa comunhão sólida com Ele, dia tras dia, momento atrás momento. Então a situação em Israel era neste patamar. A injustiça graçava por todas as partes das ruas de Jerusalém. As pessoas cometiam seus desatinos e corriam para o templo para ali tentar amenizar a consciência. Ao sair do templo, continuava praticando as suas práticas erradas e suas práticas aversas a tudo aquilo que aprendia no templo. Então era realmente uma religião nominal e não uma religião de vida. A injustiça, como vinha dizendo, estava espalhada e esparcida por toda parte. Começava desde
Começava desde o palácio onde estava estabelecido o governo e descia até os mais simples e humildes daqueles que estavam vivendo naquela cidade. E naquele momento o profeta Abacuque começa a clamar e começa a perguntar a Deus até quando ele vai pedir por justiça. A lei afrouxou, as práticas da lei já não tinha tanto valor para aqueles que ali estavam. A execução da lei já não era mais suficiente. Então toda esta situação palmeava a vida do povo em Judá. E quando ele pergunta para Deus, Deus dá uma resposta avassaladora para o profeta. A resposta de Deus é: eu estou levantando os caldeus com uma vara de disciplina sobre o povo. E começa a descrever no capítulo 1 como que este exército dos babilônicos confederados com os caldeus haveria de atuar. Subiriam sobre os muros de Jerusalém como se fossem aves. Eles vinham realmente destruindo todas o que se encontrasse pela frente. O profeta fica assustado e disse para Deus: Senhor, mas o Senhor vai utilizar o ímpio para corrigir o seu povo? Como é que o Senhor vai fazer algo desta natureza? Senhor, não é lógico uma situação como essa. Portanto, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus e eles então agora estão numa situação bastante complicada. E a história das conquistas do exército babilônico estava sendo propagada em todas as nações. Eles já haviam vencido o Egito, que na época era a força bélica dominante. E em uma guerra que os egípcios tentaram vencer os babilônicos, eles foram vencidos. Foi uma vitória arrasadora contra o Egito. E todo o império egípcio passou a estar debaixo de ordens dos babilônicos. E as outras nações, então, nas direções também, na mesma situação. Ao ponto agora de que eles começam a direcionar-se para as terras de Israel. A Assíria já havia caído, então fica sobrando apenas Judá naquela região. E os judeus, ao invés de se apegarem a Deus, eles continuaram na prática de seus pecados, de suas malezas e assim por diante, confiados em dizer que temos o templo de Deus, confiados também em dizer somos descendência de Abraão, e se Abraão era um só e possuiu toda a terra, nós somos muito. Muitas vezes as pessoas acham que pelo fato de uma historicidade fazer parte de sua vida, ele pode viver em pecado que nada vai lhe acontecer. É uma equivocação. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus se volta para ajudar aqueles que clamam a Ele, que quer viver segundo o pautado por Ele na sua palavra. E Judá e Jerusalém não queria saber disto. E por isso Deus agora está utilizando uma vara de correção. Algo impensável, improvável iria acontecer com o povo de Deus. E era povo de Deus. E Deus não poupa o homem, ainda que ele o ame, ele o queira. Mas se o homem quer viver sua vida pautada pelo pecado, Deus sempre levanta castigos e juízos. A Bíblia está repleta de situações como esta e que eu e você precisamos observar com muito cuidado e viver de uma forma que dignifique o nome de Deus. Meu querido irmão e amigo, quando o profeta viu que era inevitável o castigo que Deus estava propondo contra Jerusalém e Judá, ele então disse: vou esperar em silêncio o dia da angústia, porque certo ela vai vir. Certo ela vai vir. E ele começa a ter uma visão e um deslumbre daquilo que haveria de acontecer. Ele pôde ver a situação da invasão do exército no capítulo de número 2. Ele vê
a situação em que estaria vivendo no momento daquela invasão do exército babilônico. As mulheres sendo violentadas, as grávidas sendo partidas ao meio, seus fetos sendo arrancados de seus ventres, toda a comida sendo pilhada, levada, sequestrada, fileiras e fileiras de cativo rumando para a terra da Babilônia, a pobreza de um lado a outro, as crianças mendigando por pão, chorando todos pelas esquinas porque acabou a comida, o templo totalmente destruído e queimado, os palácios de Jerusalém, as suas portas foram queimadas, as suas pedras foram removidas, o muro de Jerusalém foi derrubado, havia apenas o caos. Era como se de repente uma grande tempestade com um vento de furacão, passasse sobre a cidade de Jerusalém e a destruísse por completo. E toda a glória se foi. O próprio profeta Jeremias relata isso no seu livro das Lamentações. Ele disse que caiu a coroa da cabeça, escureceu-se o ouro, acabou-se a alegria, já não se ouve mais as músicas nas praças, os velhos sofrem mendigando pelo pão, as crianças pararam de cantar, não há mais alegria em Jerusalém, somente sofrimento. Chegou o momento de Deus acertar as contas com aqueles que querem viver no pecado. E o profeta, ao ver toda essa situação, ele disse: vou esperar em silêncio o dia da angústia, porque ela vai chegar. Vaticinou, profetizou, orientou, clamou, falou, mas a sua voz caía em ouvidos surdos. A sua mensagem vinha em direção a corações de pedras, ouvidos tapados, cheios de comichões, que não queriam ouvir. Olha, a sentença foi já expedida pelo Altíssimo, e Deus se apressa em executar essa sentença. E o povo não quis ouvir. Quantas vezes Deus tem falado com tantas pessoas, através da sua palavra, e está falando com você nesta manhã, para que você ouça o momento, que é muito crucial. Quizás não virá uma tormenta a nível nacional, mas pode vir uma tormenta a nível pessoal. Deus, sempre antes de trazer o castigo e a disciplina, Ele manda o aviso. Aquele que avisa vem primeiro, chega primeiro. O atalaia grita primeiro e diz primeiro: olha, está se aproximando um momento crucial sobre a sua vida, a sua família e tudo aquilo que te pertence. Mas o profeta, ele disse que ia esperar em silêncio o dia da calamidade. E aí no versículo de número 17, 18 e 19, ele levanta a sua visão para ver um ponto no futuro em que pudesse firmar a sua vida e firmar a sua visão. O que ele vê? Ele leva-se para dentro do âmbito do terreno da fé. Ele vem para dentro da fé, porque a realidade já estava vaticinada e iria acontecer. Era algo que vinha da parte de Deus. E ele se apega em uma palavra tão pequena: ainda que aconteça isto. E olha o que ele descreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado, ainda que há uma destruição total, ainda que os frutos da terra não apareçam na sua regularidade, que tudo seja traladado, tirado, que as árvores sejam arrancadas, porque assim faziam os exércitos. Tudo que era árvores que havia fruto, eles arrancavam, não deixavam absolutamente nada. Por onde passava um exército conquistador, não sobrava nem raiz nem ramo. Era uma situação bastante deprimente. E o profeta já aqui está vendo
E ele disse, ainda que a visão é esta, sem alimento, sem o básico para viver, ainda que eu não vou ter os frutos, ainda que eu não vou ter os animais, o leite e tudo aquilo que eles produzem, ainda que isso tudo aconteça, ainda que o panorama seja de tempestade, ainda que o panorama seja de destruição, ainda que o panorama seja realmente caótico e catastrófico, ainda que seja tudo isso, porque muitas vezes, meu querido, eu e você precisamos levantar a visão além daquilo que nos apresenta o presente e levar uma visão futurista para nossas vidas. Muitas vezes nós queremos analisar que a nossa vida sempre será o que estamos vivendo no presente. E muitos estão até dizendo, eu não saio dessa situação. A minha vida sempre é isso, é uma rotina constante. É problemas, problemas e problemas. Há pessoas que já levam por sobrenome, tem nome de dificuldade e sobrenome de problemas. Eu sou um problema. A minha vida é um problema. Porque ele disse, eu sempre estarei em problemas. Se daqui 10 anos você encontrar comigo novamente, eu estarei em problemas. Daqui 20 anos, se você tiver mais um encontro comigo, eu vou dizer para você que eu estou em dificuldades. Tem pessoas que vivem assim. Ele não consegue elevar a fé para um ponto futuro. O Abacuque, nosso amigo profeta, ele disse, ainda que a realidade, ainda que o presente é isto, mas eu vou olhar para o futuro. Porque se o seu presente não te dá esperança, o teu futuro dá. Há possibilidade, há dias melhores para o teu futuro. Você não veio a este mundo somente para ter o nome de dificuldade e sobrenome de problemas. Não! Deus tem algo prazeroso e algo feliz para você no seu futuro. Há algo diferenciado para você. É o que o profeta está dizendo, ainda que o problema seja todo esse. E ele disse, ainda que aconteça isso, versículo 18, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Como se alegrar no Senhor se a realidade é uma situação calamitosa? Pois bem, ele está olhando para o futuro. Porque o mesmo Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Se no passado você experimentou dias extraordinários com Deus, no presente você está experimentando reveses da vida, porém há um futuro. E nesse futuro, quando você olha para ele, se alegre. Começa a ver você num futuro diferenciado, abençoado. Pare de ver o seu presente e transportá-lo para o futuro. Quantas pessoas que estão com um presente derrotado, está transportando já essa derrota para o futuro. O profeta está nos dando uma lição, o presente será destruidor, porém, eu me alegro no Senhor, porque o meu futuro será diferente. E é isso que eu quero te convidar nesta manhã desse dia, nessa breve meditação. Ainda que o seu presente seja um presente marcado por situações aversas e diversas e dificultosas, porém, há esperança para o teu futuro. Alegra-te no Senhor. Oh, Deus ainda não terminou. Deus ainda não acabou o seu projeto com você. É necessário você passar por essa situação, porque são essas adversidades que darão fundamentação para a tua fé. Cimentarão a tua fé na rocha que é Cristo Jesus, e o seu futuro será de esplendor. Não comece a atacar a Deus pelo teu presente. Ontem, na mensagem de ontem, ela vai estar aí no YouTube a qualquer momento, e você vai poder acompanhar. Na mensagem de ontem, quando falávamos o que fazer quando estiver em vales escuros, em uma dos pontos daquela mensagem, eu disse aos nossos irmãos, quando a situação se coloca difícil, você tem dois posicionamentos. Primeiro, ou você se vira contra Deus,
E a maioria, uma maioria esmagadora de pseudos cristãos, quando as coisas vão mal para o lado dele, ele já começa a culpar a Deus. Deus, aonde o Senhor estava? Porque eu, e aquela questão toda. Se você culpar a Deus, se você murmurar de Deus, você acha que vai melhorar a situação? Deus tem desprazer naqueles que vivem de murmuração. A segunda atitude que você pode ter é utilizar este momento para glorificar a Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu estou com câncer, e daí? Você não é o único e nem será o último. Ah, mas eu não merecia isso, por que isso comigo? Aonde está Deus? Oh, meu querido, o diabo quer que você entoe esta canção, que ataque a Deus com essas palavras. Onde está o amor de Deus? Onde está o Deus que diz que me ama e eu estou agora com este problema de câncer? O diabo quer que você faça isso. Mas do outro lado, você pode olhar para essa situação, e eu sei que não é uma situação fácil, mas você pode olhar para essa situação e dizer, eu vou enfrentar essa situação com Deus. Não me importa o que vai acontecer, eu estarei ao lado de Deus, com Deus, e eu vou junto com Ele. E tudo que eu puder fazer, e tudo pelo qual eu passar, a glória eu vou dar a Deus. É como dizer, Deus, eu estou te chamando para dentro do meu problema. Eu estou te chamando para dentro desta situação. Convide Ele. Faça como fez Abacuque. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Vai vir tudo isso, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou estar com Deus. Venha para Deus. Ele é a única saída para as situações difíceis e causas impossíveis. Vamos orar neste momento, eu quero orar com você e por você. Você tem uma necessidade, um problema, creia. Deus te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Oramos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, venho diante da tua presença nesta manhã deste dia, feliz da vida por tudo quanto o Senhor faz e opera de uma forma extraordinária. Pai, eu te agradeço pela vida do meu irmão que está conosco nesta manhã. Quem sabe a vida lhe tem dado alguns golpes duros, mas só pelo fato dele estar de pé e insistindo e batalhando, já é algo grandioso da tua parte, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor fortalece as suas mãos, os seus joelhos e a sua fé não venha vacilar, para que ele possa ver, Senhor, o futuro brilhante que tu tens para ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreendo nesta hora todo o espírito contrário à tua vontade e te peço por Cristo, abençoe a vida de nossos irmãos, em o nome de Jesus.